Fala, meus queridos, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo neste canal. Tamo juntos, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moralzinha que você puder fazer nesse canal, eu lhe agradeço. Acabou a 22ª rodada e qual é a situação do Fluminense? Nessa rodada, nós tivemos a derrota do Fluminense para o Vasco por 2-0, a derrota do Botafogo para o Juventude, jogando fora de casa por 3-2. Tivemos a ótima e maravilhosa notícia da derrota do Vitória, que manteve o Vitória com um ponto a mais do que a gente. Então a gente pode tirar essa diferença na próxima rodada. O próximo jogo do Vitória contra o Cruzeiro. Vai jogar em casa, mas é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o sexto colocado, é um time organizado que joga um bom futebol. E é bem possível do Vitória ser derrotado ou pelo menos empatar contra o Cruzeiro, mesmo jogando em casa. O problema é o Fluminense fazer a parte dele no Maracanã, mesmo com os desfalques do Ganso e do Ares. O Mano Menezes também não vai comandar a equipe, porque está suspenso. O Fluminense, jogando em casa, tem a obrigação de vencer esse jogo contra o Corinthians. O Corinthians está ali, ó, saindo no tapa com a gente na tabela. Vamos lá, o Fluminense é o 18º, o Corinthians é o 17º. O Corinthians tem 21 pontos, o Fluminense tem 20. Então a diferença é de um ponto. O Fluminense ganhando do Corinthians ultrapassa o Corinthians. O Vitória tropeçando, o Fluminense também joga o Vitória para a zona de rebaixamento. Lembrando que a gente não pode esquecer que o Fluminense tem um jogo a menos do que o Vitória. Tem um jogo a menos do que o Vitória. O Fluminense tem 21 jogos, o Vitória tem 22, que está em 15º, com 21 pontos. O Fluminense ainda não fez aquela partida contra o Atlético Paranaense que está devendo. Teve um bom resultado, o Atlético Goianiense se manteve ali com 12 pontos. O Atlético Goianiense já, acho que até acabou o campeonato para eles. O Cuiabá em 19º com 17, aí vem o Fluminense com 20. Tá muito embolado ali, né? Fluminense, do 18º para cima. O Fluminense tem 20, Corinthians tem 21, fora da zona de rebaixamento tem o Internacional, né? O Internacional tem 21 pontos, mas tem 17 jogos. Né? Ainda tem muitos jogos a cumprir o Internacional, a gente esquece o Inter por aí. E o Vitória em 15º com 21 pontos. Quem deu uma distanciada do Fluminense foi o Criciúma, em 14º, o Criciúma e o Grêmio. O Criciúma tem 24 pontos e o Grêmio também 24. Aí já são 4 pontos de diferença. E o Grêmio e o Criciúma, Grêmio 13º, o Criciúma 14º, tem 20 jogos. Tem 2 jogos, não, um jogo a menos do que o Fluminense. Então deram uma distanciada aí de 4 pontos para o Tricolor. A boa notícia mesmo é o Vitória ter perdido para o Bahia por 2-0, um resultado esperado por ser um Bavi, um clássico. E o Bahia é muito mais organizado, muito mais bem treinado do que o Vitória. Era de se esperar essa derrota aí. O que eu não esperava é perder para o Vasco da forma que perdeu. Eu acho que o Fluminense tinha tudo e precisava vencer esse jogo contra o Vasco para sair até do Z4 já nessa 22ª rodada. Vamos ver se na próxima a gente sai dessa situação. Mesmo com os desfalques, o Fluminense tem que vencer o Corinthians na próxima rodada. Mas antes do Corinthians, a gente tem um jogo contra o Grêmio pela Taça Libertadores. A gente tem algumas dúvidas na lateral esquerda, com a situação física do Diogo Barbosa. A gente deve ter alguma notícia nessa segunda-feira sobre as condições dele, que saiu machucado. Se o Diogo Barbosa não puder jogar contra o Grêmio, viajar para Curitiba, porque o jogo vai ser no Couto Pereira, só tem o esquerdinha para jogar por ali. Teria o Alexander, pode muito bem fazer a lateral esquerda, que é um jogador mais experiente para Libertadores do que o esquerdinha. Mas é nessa hora que a gente vê se o moleque tem lenha pra queimar. Aí tem 17 anos, 17 para 18, amigo. Cara, tem um monte de jogador aí com 17, 18 anos, começando a carreira em time grande e é titular. Então tá na hora de amadurecer. E nesse jogo que o Fluminense perdeu contra o Vasco, o esquerdinha, em 5 minutos em campo, ele levou 2 bolas na linha de fundo e fez cruzamento. Um ele cruzou errado, o outro ele cruzou o camarada que fez o arremate errado. Acho que foi o Lima. Ele fez o cruzamento da esquerda, lá no segundo pau o Lima chutou torto. Mas o moleque é atrevido, o moleque vai na linha de fundo, ele faz as jogadas. Se o Diogo Barbosa não jogar, acho que é até um mal interessante
a ausência do Diogo Barbosa. Eu acho que o esquerdinha tem muito mais qualidade do que ele. O problema é para esse jogo contra o Grêmio na Taça Libertadores o Fluminense voltar a jogar o futebol e competir. O último jogo do Grêmio, o Grêmio foi muito bem. Teve as estreias ali, os novos contratados do Grêmio. Os caras corresponderam, fizeram gol. O cara fez gol contra, fez gol a favor. Então o Grêmio está começando a se acertar na força do ódio, né? Porque a coisa não tá boa para eles em termos de Campeonato Brasileiro. E eles foram eliminados da Copa do Brasil, foco total na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E é chato você enfrentar um adversário assim que está numa situação difícil e quer usar a Libertadores para se levantar. Mas o Fluminense também está no mesmo barco. O Fluminense está na mesma necessidade. O Fluminense precisa da Libertadores e precisa do Campeonato Brasileiro para melhorar a sua imagem com o seu torcedor. Então é isso. O Fluminense se manteve na 18ª colocação. Com o tropeço do Vitória, a diferença continua de 1 ponto. O Vitória, que é o 15º colocado. A CBF divulgou a conversa entre o VAR, a galerinha do VAR e o Daronco. Cara, é impressionante. A TV Globo tem a câmera que mostra o Daronco, o Vegeta botando a mão na bola, mas o VAR avaliou a imagem e diz que não era conclusivo, não tiveram a certeza de que o Vegeta... Eles viram a mão do Léo Pelé, acharam que a mão do Léo Pelé não foi proposital, mas ajeitou a bola, né, pro Vegeta, né, e mudou a movimentação, a direção da bola, e todo mundo viu, o país inteiro viu o Vegeta botar a mão na bola, menos esses caras que estavam olhando para as câmeras. Uma cacetada de TV na frente dos caras, os caras não conseguiram enxergar a mão do Vegeta, cara. Olha o papo dos caras. Daronco. O primeiro toque, Daronco falando, abre aspas pro Daronco aí. O primeiro toque, o Léo Pelé, o Léo, né, ele se refere como Léo, foi totalmente acidental, o toque do Léo pro Daronco. Isso pode. O que não pode é tocar no Vegeta, que é nele, no Vegeta. E ele fazer o gol. O Pelé, o Léo, colocar a mão na bola, ok, mas o Vegeta que faz o gol não pode. Isso mudou. Se não tocou no Vegeta, é gol. Fecha aspas, palavras do Daronco. Aí o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro de vídeo, falou as seguintes palavras. O lance é fino. A gente está tentando ver se tem o toque de mão de quem fez o gol também. Então, ele viu o toque de mão do Léo. Agora ele estava em dúvida se o Vegeta tinha tocado a mão na bola. A dificuldade é ver se pega na mão do Vegeta. O outro foi acidental. Para nós não tem definido se tocou na mão do Vegeta. Tá cego, meu irmão? Você tá cego, tá com problema de visão. Não temos uma imagem que mostra que pega na mão. Não conseguimos ver nenhuma mudança de rotação. Nada que comprove. Fecha aspas. Amigo, porra, mano. É o que eu falei, são vários ângulos. A emissora de TV que está transmitindo o jogo consegue mostrar e fica nítido para todo mundo. E os camaradas na sala do VAR não conseguem ver, não conseguem ter a imagem. Tá de brincadeira. É incrível isso. Aí o Daronco fecha, falando o seguinte: não toca no braço do Vegeta, na minha opinião. A minha decisão é gol. Fecha aspas para o bombadão Daronco. Então, pro Daronco, resumindo, pro Daronco e pro pessoal do VAR, tava lá na cabine, e não é só um árbitro do VAR, não. Tem um monte lá, se você ver a imagem da galera do VAR, tem uns 5 árbitros lá sentados, olhando para as câmeras. Nenhum deles viu o toque. Para eles, houve o toque do Léo, mas não há problema nesse toque do Léo. A preocupação deles era se havia o toque do Vegeta, que fez o gol, porque se o Vegeta tivesse tocado na bola, isso seria ilegal, o gol seria anulado. Mas eles não chegaram à conclusão, ao raciocínio,
por não ter uma imagem conclusiva desse toque do Vegete. Por isso que eles deram o gol do Vasco. É brincadeira. Isso aí é para aposentar não só o Daronco, mas também quem está dentro da cabine no VAR por dificuldade de enxergar o óbvio. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Eles só podem estar de brincadeira.